E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para falar da estreia do São Paulo, né, no Campeonato Paulista, no Paulistão. Estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um jogo no estádio Santa Cruz, né, a Nicknet Arena, enfim, mudou de nome várias vezes o estádio já. E eu sou de Ribeirão Preto, para quem não sabe, né, então eu tava lá no estádio, e descobri assim que eu saí do estádio, primeira coisa a ser falada, eu acho que um pessoal falando que não conseguiu ver o jogo, que o site estava travando, que não achou lugar bom para ver o jogo. Enfim, eu vi que tinha algumas transmissões bem alternativas, né? O Campeonato Paulista fechou algumas transmissões exclusivas com um canal meio X aí. E ao que parece não deu muito certo. Então, não sei o quanto vocês sabem do jogo, quanto vocês conseguiram assistir, o quanto vocês acompanharam o jogo em tempo real, ou se vocês conseguiram de fato assistir o jogo. Comentem aí, por favor, mas me lembrou, pelos comentários que eu tava lendo de algumas páginas do São Paulo, me lembrou bastante um jogo há um tempo atrás, né, que teve São Paulo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, ele só a Globo tinha os direitos de transmitir, era uma quinta-feira, então a Globo não transmitiu, e eu tive que acompanhar. Eu lembro que eu acompanhei esse jogo no Instagram de um membro da torcida independente, que ele transmitiu no Instagram dele ao vivo esse jogo. E eu assisti o jogo da arquibancada de um cara filmando. Então me lembrou bastante isso de não ter como acompanhar, de não ter como ver. Lembra um pouco também da minha infância de ouvir os jogos no rádio, né? Quem é mais velho sabe disso também. Mas meio bizarro, cara. O Paulistão precisa rever isso. Eu não, honestamente, eu cheguei a pesquisar em sites confiáveis para ver o que aconteceu com a transmissão. Não achei nenhuma notícia muito que informasse muita coisa, até porque o jogo acabou faz pouco tempo aí, né? Acabou faz uma hora e meia agora que eu tô gravando esse vídeo. Mas enfim, se realmente foi um problema, comenta aí, deixa comentário sobre o que aconteceu, que acho que a Paulistão tem que rever esse tipo de coisa, né? Não pode um time grande como o São Paulo ficar sem transmissão num Campeonato Paulista. Isso é patético, isso mostra uma falta de organização da Federação Paulista de Futebol. Mas vamos pro jogo, né? Eu que tava no estádio, eu tive algumas percepções sobre o jogo. Eu gosto de falar a minha percepção do estádio, depois eu vou ver os melhores momentos para entender um pouco mais do que aconteceu. Mas o jogo, assim, acho que todo mundo sabe que o São Paulo ia com boa parte do elenco da base, né? Alguns meninos da base já começaram como titulares. Eu achei isso muito bacana, né? Já entrar como titular, principalmente o Rian Francisco, que acho que todo mundo queria ver um pouco mais dele no time profissional, jogando com um atleta de porte físico maior do que o dele, né? Enfim, acho que tava todo mundo ansioso para ver o Rian Francisco. Já adianto que eu achei que foi uma estreia ok, um bom jogo, né? Do Rian Francisco, achei ele entrando de titular, com parte do time titular, né? Eu acho que ele fez um bom jogo, porém, acho que em virtude de uma série de coisas que a gente vai destrinchar ao longo desse vídeo, eu acho que o São Paulo poderia ter. O São Paulo fez dentro do possível, assim, o que dava basicamente para sair com o resultado. São Paulo entrou então com um time bem desconfigurado, né? De titulares aí a gente pode falar no máximo aí de Rafael e Arboleda, sendo que eu acho que o Arboleda não vai ser titular nesse início de temporada. Talvez o time que entrou contra o Flamengo, né, no domingo, vai acabar sendo o time titular do São Paulo. Então talvez o Arboleda seja banco, mas enfim, o Rafael é o único 100% titular. E aí o São Paulo começa coisas que eu não gosto, e enfim, não adianta tentar me convencer que isso é bom. É o Moreira na lateral esquerda e o Ferrarese na lateral direita, sendo que o Ferrarese não é lateral direito e o Moreira não é lateral esquerdo. Apesar de que os dois não comprometeram, né? Acho que até fizeram uma partida ok para boa, mas enfim, não gosto deles nessa posição, não é a posição deles. Para mim não faz sentido jogar assim. Santilongo fez uma boa partida. O Hugo também ali na volância fez uma boa partida. Henrique e William Gomes. William Gomes foi bem acionado, né? O Henrique nem tanto, mas o William Gomes foi bem acionado. Ian Francisco também bem acionado. Eu acho que o pior em campo hoje, e creio que quem assistiu o jogo vai concordar, foi o Rodriguinho. Muito mal no jogo, só passe para trás, basicamente. Quando tentava dar passe para frente, errou, não acertou muitas boas jogadas. Acho que o Rodriguinho foi o destaque negativo aí. Mas o jogo em si, se a gente for falar do jogo, do São Paulo, que eu esperava, é claro que a torcida aqui é do interior não tem tanta não vai tanto ao Morumbi. Não é o meu caso, eu vou bastante ao Morumbi, viajo as 4 horas e meia que eu tenho para viajar para ir no Morumbi, acabo indo uma série de jogos aí durante o ano, eu vou em bastante jogos até, mas o pessoal do interior que, pô, vai ver o time uma vez a cada 2, 3 anos,
em Ribeirão, né? Fazia um tempo que o São Paulo não vinha para Ribeirão. E normalmente quando o São Paulo tá vindo com um time misto. A última vez que o São Paulo veio com um time misto porque já era a última rodada, o São Paulo já estava classificado, enfim. Então tem tudo isso ainda. Uma das vezes o Botafogo estava no grupo de São Paulo, então o São Paulo acabou não enfrentando. Então fazia um bom tempo que o São Paulo não vinha. E hoje veio de novo com o time misto. E é claro que a torcida espera que vai ver o time uma vez no estádio, quer ver show, quer ver o São Paulo ganhar de 3-0 e etc. Então em alguns momentos eu senti sim que o Rafael fez cera, soltou a bola um pouquinho mais devagar, o time tava num ritmo um pouquinho mais lento, tocando bola pra trás. E eu acho que a gente tem que colocar uma série de fatores aí. Primeiro que a gente tava com um time que não é nem o nosso reserva, né? Talvez seja nosso terceiro time, se dá pra chamar assim. Não tinha reservas imediatos jogando. Então, contra um time do Botafogo, que é um time de Série B, tá? Não é um time qualquer, não é um time horroroso, né? Botafogo é um bom time. Claro que o São Paulo, se estivesse com os titulares, era favorito e deveria ganhar, mas com esse terceiro time aí do São Paulo, eu encaro primeiro a nível de resultado um resultado bom, um 0-0, onde o São Paulo fez uma partida até que interessante em alguns momentos, porém o torcedor, obviamente, o torcedor que não vê o time de novo no estádio, queria uma goleada. Só que a gente tem que colocar vários pontos na balança. Quais que são esses pontos? Primeiro era o terceiro time, novamente, terceiro time de São Paulo. O outro ponto que é muito relevante, e eu percebi isso, é que Rian Francisco, Hugo e o Henrique entraram como titulares e que estavam jogando a copinha até sábado, né? Sábado eles estavam jogando a copinha e hoje eles entraram em campo. Eles saíram no meio do segundo tempo ali para entrar outros 3 da base, né? Acho que entrou o Negruti, o Ferreira e o Alves. Acho que foram os 3 que entraram no lugar deles 3. E eu acho que houve esse rodízio propositalmente para que amanhã, que tem o jogo do São Paulo já em Araraquara, né? Semifinal da Copinha, eles possam jogar. Araraquara, para quem não conhece tanto o interior de São Paulo aqui, Araraquara é uns 50 minutos de Ribeirão, então creio que eles já vão direto hoje ainda e já devem se encontrar com a delegação ainda hoje, no máximo amanhã cedo. Então, eu acho que eles já devem ficar por aqui, até por isso que o São Paulo pensou nessa logística, né, do time jogar. E eu acho que o São Paulo estava se poupando e jogando de uma maneira um pouco mais lenta, até por conta dos moleques que vão jogar uma semifinal amanhã. Eu acho que o São Paulo não vai ir sem eles. Eu acho que o Rian Francisco vai querer jogar amanhã. O moleque chegou até a semifinal, né? Artilheiro do campeonato. Então acho que ele vai querer jogar amanhã. O Ferreira, que vinha fazendo bons jogos, vai querer jogar amanhã. E ele jogou 30 minutos ali hoje, mais ou menos. Então eu acho que o pessoal vai querer jogar amanhã. Os moleques vão querer jogar amanhã. O Negruti, que eu acho que é o capitão, inclusive, da base, com certeza vai querer jogar amanhã também. Então eu acho que teve um pouco de segurar um pouco o pé em alguns momentos da galera mais experiente, tá? Não tô falando dos moleques que os moleques estavam botando pra correr a todo momento, mas da galera mais experiente, como o Rafael, como Arboleda, Sabino, enfim, Ferrarese, tava tocando e cadenciando um pouco mais o jogo até pra não cansar os moleques. E novamente, um empate contra o Botafogo, que é um time de Série B fora de casa, no Campeonato Paulista não é um resultado ruim. Com o time titular, talvez fosse um resultado 0-0, do jeito que foi, talvez fosse um resultado decepcionante, mas o resultado em si não é ruim. Com o terceiro time, eu julgo como um resultado bom. Eu que vou mais vezes no estádio, né? Com certeza vou muitas vezes ainda no estádio nesse ano, no Morumbi. Então, pra mim foi um resultado bom, aplaudi no final do jogo. Acho que o São Paulo fez um primeiro tempo interessante, os moleques foram pra cima. Logo no começo do jogo teve uma boa jogada. Se eu não me engano foi o Henrique, mas pode ter sido o William Gomes, porque tava ali pela esquerda. Que logo no começo ganhou uma bola do zagueiro. A bola acabou sobrando ali pro Rian, que ele chuta, a bola vai meio mascada e bate na trave. Então, assim, poderia ter saído um gol do São Paulo. O Rian ainda dá outra finalização no gol. Acho que foi uma partida interessante do Rian. É legal esse ponto. E teve toda uma polêmica também com os torcedores de tirar esses moleques, né? E fazerem eles jogar hoje. E, em tese, cansar eles pra semifinal amanhã. A minha opinião é mais polêmica ainda. Eu acho que deveriam ter tirado eles sim, eles deveriam ter jogado hoje. O intuito da Copinha não é ser campeão. O time que é mais campeão da Copinha nunca revelou ninguém, que é o Corinthians. O Corinthians é o time que mais tem título da Copinha e nunca revelou uma alma penada. Tem um cara bom que sai do time do Corinthians. Então, assim, o intuito da Copinha é revelar jogador. E a gente revelou, a gente deu visibilidade para alguns moleques, né, para alguns meninos. Então, o Rian Francisco, com certeza a galera vai pedir ele. E assim, eu uso o exemplo do Igão, por exemplo. O Igão, o zagueiro que foi pra Copa Mickey lá, tava nos Estados Unidos e acabou não sendo aproveitado. Eu, honestamente, não sei como o Igão joga. Não sei se ele é bom, se ele é ruim, se ele é um excelente zagueiro. Eu não sei exatamente como o Igão joga. Por que eu não sei? Porque ele não jogou a Copinha. A Copinha, querendo ou não, é um campeonato que todos os torcedores acompanham, que
não só o Brasil, mas internacionalmente todo mundo para pra ver. É um torneio que fez, querendo ou não, sair manchete falando, Rian Francisco supera a marca de Hendrick. Enfim, não quero comparar os dois, não é o objetivo desse vídeo, mas eu acho que a Copinha, ele é pra dar visibilidade. E a visibilidade foi dada. E agora eles precisam jogar um jogo mais pegado, ir pro Paulista. Se a gente perder a Copinha semifinal amanhã, pô, pra mim não é o mais relevante, sabe? Não é, o relevante não é ser campeão da Copinha. É claro que eu tô torcendo para o time ser, mas não é o mais relevante. O mais relevante é revelar jogador, né? E eu acho que isso é um ponto que alguns torcedores criticaram, falaram, mas o jogo contra o Botafogo não vale nada, vai colocar os moleques lá. Porra, você acha que os moleques não gostaram de vir jogar hoje no profissional? Ter essa chance de representar o profissional do São Paulo com torcida, porque a torcida do São Paulo foi em peso, o setor do São Paulo estava praticamente lotado. Você acha que realmente eles não gostaram de estar aqui? Não gostaram de jogar um jogo profissional? Alguns deles estreando, inclusive, no time profissional? Então eu acho que é justo, é um mérito dos moleques que estavam jogando muito na Copinha. É bem legal, deu ritmo, deu visibilidade. Eu acho que a Copinha já tá cumprida, independente da gente ganhar ou não. Claro que eu sou torcedor e vou torcer pra ganhar, mas a Copinha, pra mim, o objetivo tá mais do que cumprido, tá? Então, mas deixa sua opinião aí. Tem muita gente, muitos amigos meus que inclusive discordam e acham um absurdo terem feito os moleques jogarem hoje aqui em Ribeirão, mas eu concordo, eu apoio essa decisão. Fala aí o que vocês acharam. E do jogo acho que é isso, né? Um ponto pra casa. Quinta-feira o São Paulo estreia de fato com o time titular, provavelmente, né? Contra o Guarani no Morumbi. Domingo tem clássico. Pode ser aí que a gente enfrente o Corinthians no sábado e no domingo, né? Vamos ver o que acontece na Copinha, nas semifinais. Mas se São Paulo e Corinthians ganhar nas semifinais, sábado no Pacaembu, tem São Paulo e Corinthians com o mando do São Paulo, isso é muito relevante. Comando do São Paulo, então a torcida vai ser única do São Paulo caso o Corinthians chegue na final. Senão vai ser São Paulo e Grêmio, enfim. Mas pode ter São Paulo e Corinthians 2 dias seguidos. E eu acho que agora o São Paulo tem. Agora é entrosar o time de fato, né? É colocar Oscar, Lucas, Caleri, Ferreirinha para jogar mais junto, dar ritmo de jogo para eles. Aos poucos, né? Ir testando o pessoal da Copinha, principalmente Ian Francisco ganhando umas minutagens quando o Caleri for suspenso, quando o Caleri estiver cansado. Acho que tem que testar mais ele. É óbvio que tem o André Silva, que seria o reserva imediato, mas eu acho que o Ian Francisco precisa ganhar minutagem. A gente sabe que o Hendrick e o Estevão basicamente definiram campeonatos aí pro Palmeiras. O Estevão nem tanto, né? Mas ainda assim, ele fez um campeonato brasileiro muito bom. Então a gente sabe que esses moleques que têm potencial precisam de jogo, precisam entrar em campo. Então acho que já foi a fase ali de testes. O William Gomes precisa entrar mais em campo. O Ian Francisco precisa ganhar minutagem, precisa começar a entrar, porque o moleque é bom. Então, acho que é isso. O objetivo da Copinha tá cumprido. Vamos ver amanhã o que acontece. Espero que o São Paulo ganhe e avance pra final. Seria muito legal, confesso, enfrentar o Corinthians aí na final. Mas vamos ver o que acontece. Se não ganhar, pra mim tá tudo bem também. Hoje contra o Botafogo, o empate foi mais do que o suficiente para um terceiro time. Teve até um pênalti ali que do estádio, eu falei, pelo amor de Deus, o VAR vai chamar pra dar amarelo pra esse cara, de tanta simulação que foi, e não deu outra, né? O VAR chamou e o juiz voltou e deu amarelo por simulação. Mas não cheguei a ver o replay do lance, se teve algum contato, mas pra mim não pareceu nada. E aí, os torcedores, né? Que são torcedores do interior, novamente eu entendo isso. Estavam falando, quase que foi 1x0 pro Botafogo. Se o VAR não chama, ia ser 1x0 pro Botafogo. Mas ainda assim, se fosse 1x0 pro Botafogo, é um time que não é entrosado, que não tá acostumado a jogar junto, que tem vários moleques que estão nervosos numa estreia, enfim, que não desempenharam o máximo que pode desempenhar. Eu não ia achar uma catástrofe o São Paulo perder pro Botafogo, e o empate eu acho de bom tamanho. Dava pra ter ganho? Dava pra ter ganho. Um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de disciplina, mas de novo, tinha todos esses arredores, digamos assim, né? Todos esses pontos ao redor, que é poupar um pouquinho dos moleques, que é, de fato, a gente tá com um time muito mexido, vamos garantir um empatezinho, que um ponto a gente sabe que faz diferença. São Paulo, ano passado, no Campeonato Paulista, se não tem aquele pênalti, né, e o Lucas faz o gol no último minuto, a gente tava fora, e assim, um ponto poderia resolver a nossa vida. Então, nesse sentido, né, um ponto somado, sem o time titular, pra mim, foi um bom jogo. Mas diga aí o que vocês acharam, o que vocês acharam do jogo, da transmissão. Eu, honestamente, não vi nada ainda a respeito, mas o que vocês acharam do jogo, da transmissão, dos moleques, quem merece estar nesse time do São Paulo, quem merece mais vaga, mais oportunidade. De princípio, eu acho que todo mundo concorda que Rian Francisco e Ferreira tem que subir e tem que jogar um pouquinho mais, dar umas chances aí, principalmente no Campeonato Paulista.
E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, dá o like aí, me ajuda a bater a meta de 1000 inscritos, quero chegar nos 1000 inscritos, só pra chegar mesmo, me dá uma essa força aí, se inscreve aí no canal se gostou do conteúdo, tamo junto, até mais, valeu, vamos São Paulo!